Olá, pessoal, bem-vindo. Mais um programa Observatório da Política Caruaruense. Hoje estarei com meu amigo professor e analista Arquimedes Fabrício, onde nós iremos fazer aqui agora, de maneira mais fria, depois dos números colocados a posto, depois do sentimento que a gente percebeu dos candidatos, da militância, depois da divulgação das duas primeiras pesquisas eleitorais aqui em Caruaru. O nosso outro colega, professor também, Edivan, está com compromissos e hoje não vai poder fazer parte da bancada. E nosso último vídeo, nós conversamos, fizemos uma boa sabatina, uma excelente sabatina com o delegado Lessa. E aí, entre outras coisas, o delegado Lessa, ele se posicionou sobre se aceitaria ou não os apoios aqui, tanto do Paulo Câmara como do Jair Bolsonaro. Para você que não viu ainda o vídeo, tá aí o vídeo aqui no canal, você pode aí acessar e assistir toda a nossa sabatina com o delegado Lessa. Mas vamos lá para o nosso comentário, para a nossa pauta da semana. Professor Arquimedes, a semana que passou nós tivemos duas pesquisas. E essas duas pesquisas, quando nós vamos para os votos válidos, a gente percebe uma distância significativa da prefeita Raquel. Contudo, a gente percebe uma variação muito significativa dos percentuais, tanto de Raquel quanto para os outros candidatos. A vantagem que Raquel tem para os outros candidatos, né? A gente vê uma variação muito significativa. Então, o primeiro ponto é, diante dos dados, dos números que nos foram apresentados nessas duas pesquisas, qual a sua avaliação? Um abraço, Alberto, os amigos do canal Desencanto da CD que estão nos vendo nesse momento. Olha, Alberto, pesquisa é momento, não é? Retrata um momento. E naquele instante das pesquisas, então, eu dizia até a você, como eu estava em off, né, que se confirmássemos os números que foram apresentados para a gente, uma vitória acachapante no primeiro turno. E aí veio a segunda pesquisa, se não me engano, do Instituto Opinião. E dava números um pouco menores, mas a diferença também larga em relação ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto colocado. Então, a leitura que eu faço é que, primeiro, Raquel, com essas pesquisas que estão aí divulgadas, consolidadas, não é? Ela se consolida como uma grande líder política em Caruaru. E um detalhe, ela não tem ao seu lado nenhum cacique grande, porque até o próprio pai dela, o ex-governador João Lira Neto, não aparece tanto assim. Segundo detalhe, em Raquel, confirmando a vitória pelos números das pesquisas, no primeiro turno, meu amigo, ela vai despontar como sendo uma provável candidata à executiva estadual, eu creio em 2026. E com força. Depende muito da gestão dela, se ela for reeleita. Tá? Terceiro, Raquel derrota aqui em Caruaru o governo do estado, a Frente Popular de Pernambuco, né? Paulo Câmara, e os caciques, que não estão como candidatos, mas tem um candidato oficial deles, que é o Marcelo Gomes. Então, derrota Tony Gel, derrota José Queiroz, derrota Jorge Gomes. Quarto ponto, o delegado Eric Lessa. Se a gente começar a puxar números, Alberto, em 2016, eleição para a executiva municipal, Lessa teve em torno de 41 mil votos, uma votação muito boa. Não é? Veio para 2018, candidatou, eleito deputado estadual. E pela pesquisa de agora, Lessa não teria, então, sequer metade dos números que ele teve na eleição para prefeito da vez anterior. Ou seja, se coloca sobre Lessa, então, uma derrota eleitoral. E se coloca sobre ele, se coloca em xeque, aliás, a eleição dele, ou a reeleição dele para deputado estadual. São eleições diferentes, são, mas se coloca em xeque já isso aí.
Quanto ao Rafier, a gente já comentou aqui no canal, eu para você, professor Edivan, que o Rafier, ele teria um grande desafio, que seria, então, tornar-se conhecido na cidade, tornar o seu nome amplamente divulgado. E aí Rafier não consegue captar os votos que ele esperava de Tony Gell. Então, não consegue repassar para ele os votos de Tony Gell. E nem José Queiroz e nem Tony Gell conseguem repassar para Marcelo Gomes os votos deles. Eu creio até, eu acho que isso é uma leitura que eu faço, e vou até chutar aqui, eu creio até que Queiroz e Tony Gell acham melhor que Raquel seja eleita, porque eles terão mais chance de recuperar esses votos na frente do que repassar o voto para Marcelo Gomes. Quanto a Marcelo Rodrigues, a gente sabe das dificuldades que existem em relação ao PT, em Caruaru principalmente, né? Ele vem para marcar espaço, e a Unidade Popular também nós sabemos que vem só para marcar espaço. Essa é a leitura inicial que eu faço, professor Alberes. Ok, professor Arquimedes. A gente percebe uma variação gigantesca. E os pontos que eu vou tentar explorar aqui para a gente é que o professor Arquimedes aí já colocou Raquel aí como sendo a candidata, uma possível candidata do PSDB ao governo do estado em 26. Já deu ela como vitória esmagadora no primeiro turno. Mas veja, professor, nós temos alguns pontos também, que é o seguinte: esse final de semana nós tivemos aí uma medida, né, um decreto do TRE, aonde que proibiu, né, definitivamente aqui em Pernambuco, carreatas, proibiu qualquer tipo de manifestação política que gerasse aglomeração. Evidentemente que diante disso aí, uma atitude como essa, né, eu vejo por dois pontos. O primeiro ponto é dentro da questão sanitária. Eu acho que a decisão ela foi muito correta dentro de uma ordem sanitária do contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Contudo, uma situação como essa, quando você muda as regras com o jogo em andamento, isso tende a beneficiar quem está na frente. Mas aí tem um outro ponto também. Então, quando nós pegamos as duas pesquisas, só como aqui como exemplo, né? A pesquisa aqui do Magno Martins deu os seguintes números aqui. Raquel, 59,8%. Delegado Lessa, 15%. Rafier, 3,8%. Marcelo Gomes, 2%. Marcelo Rodrigues, 1,6%. O candidato Rafael Vanderlei não pontuou. Quando nós vamos ter brancos, nulos, 6,4%, indecisos e não sabem, 11,2%. Então, assim, uma distância muito grande de Raquel. Porém, com esse decreto, isso exige muito mais agora, evidentemente, se os candidatos que estão buscando enfrentamento com Raquel, se eles não desanimarem. Acredito que as redes sociais, a tentativa de engajamento da militância a partir das redes sociais, elas têm que serem efetivadas para ontem, professor Arquimedes. Porque a partir do momento que você não tem mais movimentação de rua, ou seja, a movimentação de rua vai ser aquelas movimentações tímidas, não vai gerar aglomeração. Então, aqueles que estão atrás de Raquel, sobretudo o delegado Lessa, é quem apresenta ainda um fôlego, uma possível tentativa, tem que inundar as redes sociais com um trabalho em que possa mobilizar e trazer engajamento para a sua campanha. E dentro disso aí, professor, uma coisa que eu estou percebendo, que aí coloco também para que você possa comentar, é que nós estamos percebendo que os marqueteiros esse ano aqui em Caruaru, sim, uma decepção. Não sei quem são os marqueteiros de nenhum, mas a gente percebe uma fragilidade, uma falta de clamor mesmo popular, tentativa de engajamento, e isso reflete diretamente nesses números aí que essas duas pesquisas trouxeram, né? Então, a questão midiática, a questão de propaganda, a questão dos marqueteiros, eu acredito que se, a partir desse decreto,
não houver uma mudança no marketing, na formulação de se aproximar e chegar do eleitorado caruaruense, esses números dessas pesquisas aí, elas tendem apenas a aumentar. Então, jogo a bola para o senhor para fazer esse rápido comentário aí sobre a questão do marketing dos candidatos, os marqueteiros, que cada candidato tem os seus marqueteiros. Eu julgo como ações muito fracas. Como é que o senhor está vendo, professor, a ação dos marqueteiros dos candidatos aqui na cidade? Nós comentamos, você em outro programa, que a campanha, ou as campanhas, não haviam ainda empolgado, né? Não haviam decolado ainda. O pessoal quer muito cedo ainda. Mas já estamos chegando, então, na reta final da campanha eleitoral. E aí, como você colocou muito bem, professor Alberes, as campanhas em Caruaru, elas não empolgaram, elas não decolaram, não tiveram aquele tino especial para chamar a atenção da população. Isso, não só campanha de rua, mas campanha realmente de televisão eleitoral e também de redes sociais. Você tocou no ponto dessa questão do TRE proibir a questão de aglomerações, que é corretíssimo, a gente sabe disso. Porém, um dos pontos que movimentava ou chamava a atenção da campanha do delegado Lessa era essa aglomeração. Era a chamada Ronda do Delega. Ele tentava, então, juntar a maior quantidade de pessoas nas ruas por onde passavam. E a partir de agora não vai ser mais possível fazer isso. Aí vem, então, aquela questão. Será que não só os números das pesquisas, mas também a decisão do TSE e do TRE aqui em Pernambuco não foram realmente um balde de água fria, Alberes, nas militâncias? Porque a gente percebe que após as pesquisas, houve um esfriamento por parte de Raffier, por parte de Marcelo Gomes, até nas inserções na televisão. A gente percebia muito bem isso, né? A de Raffier repetiu constantemente aquela primeira, onde ele se apresentava, né? A gente percebia claramente isso. Aí vem a pergunta, até que ponto Lessa, Raffier, Marcelo Gomes, para ficar nos três, então, eles estão ainda com fôlego, estão empolgados e estão passando para a militância essa empolgação para poder, então, reverter o quadro. Principalmente entre eles, o delegado Eric Lessa, que, segundo as pesquisas, é aquele que pode fazer frente ainda a Raquel Lira. Agora, não é uma tarefa fácil, Alberes, para nenhum deles. Nós sabemos que os números, repito, pesquisa é momento, pesquisa é aquele instante que ela foi retratada, mas influencia no dia a dia. E aí vem uma pergunta, aquele eleitor que está indeciso ainda, que não vota em Raquel, mas não sabe se vota em Lessa, se vota em Raffier, se vota em Marcelo Gomes ou em Marcelo Rodrigues. Como é então que esses candidatos, ou o que é que eles irão fazer para captar esse voto? Eles têm que criar estratégias. E aí parte para o marketing, parte para o marqueteiro. Como é que eu vou fazer então, se eu não posso estar nas ruas, não posso juntar gente? Como fazer para, pelas redes sociais, como você bem colocou, pela televisão, nas minhas sessões no eleitoral e no rádio, eu atrair esse voto? Tem que ser algo estrategicamente pensado, principalmente porque estamos, repito, na reta final de campanha. E agora, Alberto, você sabe muito bem, agora tudo é válido para poder captar votos, dentro do que manda a lei. Não é? Então, eles têm que começar a pensar, botar as equipes realmente para agir, para poderem, então, começarem a tentar reverter esse quadro. Né? A gente sabe que derrubar uma pesquisa que mostra uma candidata com 70% dos votos e o outro tem aí em torno de 20% a 15%, é algo gritante a diferença, é muito difícil, é impactante para a militância principalmente. Não é? Mas números são de momento, e como o próprio candidato Eric Lessa dizia, né? A pesquisa de verdade está nas ruas. Será que está realmente?
E se está nas ruas, naquele instante que ele falava, então, de um lado eu tinha a Raquel, eu tinha do outro lado ele. Quem tinha mais, então, gente nas ruas? Né? Eu não fui para contar isso aí. Você também não foi. Mas aí que está. Né? A maioria, supõe, subentende-se, estava com a prefeita Raquel Lira. Então, em se confirmando os números e ela sendo reeleita, você vai ver, então, o estrago que vai fazer essa eleição aqui em Caruaru. Quem vai entrar para a história. Isso. Os números da pesquisa da Rádio CBN foram os seguintes, né? Raquel, 77,4, Lessa, 14,4, Rafier, 5,9, foi o máximo em que ele conseguiu chegar. Marcelo Gomes, 1,4, Marcelo Rodrigues, 1, e o candidato Rafael Vanderlei não conseguiu também nessa pesquisa somar. E aí a gente percebe alguns pontos, né, professor? Diante desses números aí. Primeiro ponto é uma tentativa de reengajamento desses grupos da oposição para tentar reverter esses números. Segundo ponto é o tempo. Né? Estamos aí a praticamente 15 dias das eleições. Será que dá tempo? E a gente já começa a perceber, acompanhando os guias já dessa semana, que aí as propostas, principalmente de cunho mais populista, elas já estão começando a aparecer. Você vê o Marcelo Rodrigues falando que IPTU, aqueles que estão em dia e que não tiveram as melhorias no seu bairro, ele vai cortar 50% do IPTU. Você já vê o Marcelo Gomes se utilizando agora de certos adjetivos que a gente nunca tinha ouvido falar com relação a ele. Marcelo Raiz, Marcelo Rochedo, Marcelo Madeira de Lei. O E delegado cupim não Lessa, rói. como é, Arquimedes? E cupim não rói. É isso mesmo, Você vê o Rafier tentando agora trazer coisas novas para as suas inserções, porque até alguns dias atrás, as mesmas inserções do Rafier desde o primeiro dia. Então, isso gera, de fato, um saturamento, um cansaço para quem está assistindo. O delegado Lessa tenta agora colocar, como ele começou a fazer semana passada, colocar as contradições do governo Raquel Lira, tentar chegar de forma mais pesada no governo Raquel Lira. Colocou lá a promessa de Raquel com relação às creches, que ela não conseguiu cumprir o número que ela tinha. Então, a gente percebe que aquelas ações estão sendo mais agressivas do campo de oposição para ver se gera algum tipo de repercussão. Contudo, tem esse ponto também aí de um possível balde de água fria que a militância poderia ter levado. Mas veja, restam 15 dias. E eu digo de forma muito tranquila. Para a democracia, eu acredito que seria importante aqui em Caruaru um segundo turno para a democracia. Porque uma Com vitória certeza. como essa, se Raquel confirma esses números, ela entra para o segundo mandato assim muito tranquila, muito à vontade. Ou seja, E com a aprovação em cima, né, Alberes? parece que não vai existir oposição, né, para esse segundo mandato. E o ponto que eu coloco aqui, professor, para a gente entrar na nossa reta final é o seguinte. Professor Arquimedes, será que esses números dessas duas pesquisas, será que isso não foi? Claro que nós já comentamos isso aqui em outros programas. Será que esses números não foi o ponto-chave, não foi o ponto crucial da desistência de Tony Gel e Zé Queiroz, sabendo que eles tinham pesquisas internas também? Qual é a sua reflexão acerca disso aí? Esses números fazendo uma ponte com a decisão do Tony Gel e do Queiroz. As pesquisas internas, todos os partidos e candidatos têm elas. Não é? E nós sabemos que tanto o Tony Gel quanto o Queiroz são no campo político. E eles não iriam colocar, Alberto, o nome deles em jogo se eles não tivessem, então, uma certa segurança de que nós podemos chegar no segundo turno.
nós devemos brigar e levar no segundo turno. Até porque teremos o apoio do governo do Estado, a máquina estadual vai funcionar em Caruaru. Mas a partir do instante em que, no último dia de definição das candidaturas, logo cedo o Queiroz anuncia que não é candidato. À tarde, o Tonigel confirma que não é candidato. E de última hora, já não apagar das luzes, se lança, então, Marcelo Gomes. Eu não duvido nada não que você falou, não, Beres. Quem sabe, então, esses números que estão aí divulgados e outros que deverão vir até a eleição, né, tenham sido, então, bastante influentes para que tanto o Queiroz quanto o Tonigel tenham se resguardado de uma possível nova derrota política. É que eles estão de olho em 2022, eleição para deputado estadual, querem renovar os mandatos deles, tá? Então, tudo, tudo que a gente coloca nesse momento aqui é especulação, é possibilidade, mas eles têm realmente essa leitura de pesquisas. Eles não tomam decisões sem terem conhecimento do quadro político em números que se apresenta naquele instante no município. Então, eles com certeza deveriam ter acesso a algum tipo de informação que somente depois a população em geral para poder então tomar alguma decisão muito forte, não é? Os dois ficarem de fora de uma sucessão municipal quando ambos eram possíveis candidatos e candidatos fortes a disputar com Raquel Lira essa eleição aqui em Caruaru. Para mim, não há sombra de dúvidas que tanto o Tonigel quanto o Queiroz tinha esses números ou números parecidos como pesquisa interna, que isso foi o ponto-chave para a desistência dos dois, e aí eles vão construir toda uma narrativa que trouxeram elementos que de fato estão existindo hoje na vida deles, mas o fator primordial, o fator que resultou, no meu ponto de vista, na desistência por completo dos dois, do Tonigel e do Queiroz, foi esse ponto aí deles terem esses números aí nas suas pesquisas internas, enfim, e eles não quiseram arriscar o nome deles em um possível fracasso. Mas aí, professor, diante dos números que nós apresentamos aqui, diante dos números que toda a população caruaruense já sabe, e também com esse decreto, tem agora uma possibilidade, nesses últimos 15 dias, de uma nova tentativa, né, dos 4 que estão em busca aí de uma tentativa de ir para um segundo turno. Então, vimos aqui, né? Tem que se mexer nas redes sociais, criarem engajamentos, tem que saber utilizar de fato as redes sociais. O marketing tem que ser revisto de forma imediata, não tenho dúvida disso, para que as próximas pesquisas que venham dê um ânimo para os últimos dias da eleição. Mas diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo aqui em Caruaru, né, uma campanha muito fria, o marketing muito fraco dos candidatos, Raquel em um estado de tranquilidade, acho que muito mais do que ela esperava. E aí eu coloco o último ponto aqui para a sua reflexão, para a gente fechar esse nosso programa de hoje. De fato, a não ida delas, a recusa de Raquel para os debates, parece que não está surtindo efeito negativo não, né, professor? Alberes, parece que não, viu? Foi uma estratégia que para ela tá dando certo, né? Não houve impacto nas pesquisas em relação a isso. Pelo contrário, manteve-se, então, um patamar de diferença que vem desde o início em relação aos demais candidatos. E aí, será que... Aí vem, então, algumas possibilidades. Será que o fato de os candidatos aproveitarem aquele tempo que tem um debate em que ela não participa, em só baterem nela, não estão, então, em vez de derrubar Raquel, prejudicando eles mesmos, não é? Será que não é estratégia errada deles? Tá? Porque ela não está no debate, ela não pode responder no debate, ela está fora. E aí eles estão batendo forte.
Será que isso aí não vai, então, de encontro ao que pensa o eleitor? A gente tem que entender, Alberto, que a eleição deste ano ela é totalmente diferente das demais eleições que teve em Caruaru. Até o eleitorado está com outro comportamento. A gente tem que começar a entender que algumas práticas não combinam mais com a eleição deste ano em Caruaru. E aí, Raquel não vai para debates, Raquel falta algumas sabatinas, ela vai para algumas que ela escolhe e outras ela não vai, tá? E os candidatos que são oposição a ela não conseguem, então, aproveitar essa ausência, essa falta dela, para reverter, então, a seu favor em crescimento de eleitorado. Eu acho que Raquel está literalmente deitada em berço esplêndido. Pronto, ok. Então, acredito que diante do que vem sendo apresentado durante esses últimos dias com as pesquisas, acho que essas nossas observações aqui, ela vem a contribuir com o debate, né? Então, e que os candidatos possam, de fato, retornarem a um tipo de política, de propaganda muito mais efetiva, que saia desse marasmo. Pesquisa, o professor Arquimedes falou na primeira intervenção, pesquisa é momento, então o momento mostrou favorável a Raquel. Possa ser que em um outro momento essa pesquisa ela tenha alguma diferença, ela mude para trazer ânimos, porque dessa forma nós vamos ter aí um enfraquecimento, principalmente aqui do Lessa, que vai tentar a Alep novamente em 22. E você vê a figura do Marcelo Gomes, uma figura que, se não reagir, vai estar entrando em um declínio político aqui na Ficará sem cidade, um mandato, né, candidato, Alberto? um cara Ficará jovem, sem né, muito mandato, né? jovem, e isso, duas participações na Câmara sendo muito efetivo, o PT tentando aqui se mostrar uma certa competitividade. Então, torcemos para que haja uma modificação, uma mudança, para que as redes sociais, para que as mídias sociais consigam ser muito bem agitadas, causando engajamento, para a gente ter um fôlego, um ânimo nesse final de pleito. Então, agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Voltamos ainda essa semana com outra análise dos movimentos, dos bastidores, daquilo que as candidaturas estão fazendo com essa consequência do decreto do TRE. Nos encontraremos no próximo vídeo, pessoal. Valeu, até mais. E aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, acompanhem, participem e debatam aqui conosco. Até mais.